Então, estamos gravando. Boa noite a todos. Eu estou vendo aqui alguns nomes e rostos conhecidos, outros que eu não me lembro de ter trabalhado junto. Acho que a maior parte de vocês já me conhece. Eu sou o professor Rafael e nesse semestre estaremos juntos aí com a disciplina de planejamento tributário. Nós vamos aí estudar o funcionamento, ou pelo menos tentar entender um pouquinho do funcionamento do, para usar um termo educado, estranho sistema tributário brasileiro, porque vocês, enquanto gestores, vão gastar bastante tempo e energia calculando e pagando impostos. Então, vocês precisam conhecer o funcionamento do sistema para pagarem o valor certo. A contribuição que a organização onde vocês estiverem inseridos e vocês, enquanto pessoas jurídicas, devem para a sociedade. Não pagarem nem a mais, nem a menos do que isso. E esse esforço do pagar o imposto certo, no Brasil, ele é um tanto complicado, porque nós temos muitos impostos. As hipóteses de incidência dos impostos muitas vezes não são claras e as alíquotas também não. Então, o pagar impostos no Brasil acaba sendo aí uma aventura e tanto, e por isso que vocês precisam parar um momento do curso de administração de empresas para conhecer um pouco do sistema e para planejar de maneira racional e de maneira tranquila a melhor maneira de recolher os tributos para o Estado, certo? Então, o pessoal está chegando aqui, eu vou compartilhar de novo a tela. Eu já mandei para vocês no grupo do WhatsApp o material para a aula de hoje. Fala, Rodrigo, boa noite. Eu vou pôr aqui no chat o link para o grupo de planejamento tributário. Eu criei um grupo no WhatsApp para a gente ficar em contato durante o semestre. Se algum de vocês ainda não estiver nele, aproveita o link aí e já entra agora. Para se juntar a nós lá. Porque aí, avisos, link de aula, material, às vezes eu também estou lendo alguma coisa, algum artigo, alguma coisa que eu acho interessante para o conteúdo da matéria. Eu já passo lá para comentar com vocês em seguida, certo? Então, eu vou compartilhar o material aqui. Quem tiver no computador pode acompanhar junto, ou vão lendo aí que eu vou jogar na tela agora para nós. Estão todos vendo? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Então, antes de mais nada, eu vou me apresentar, porque eu sei que alguns já foram meus alunos, mas outros não. Então, eu sou o professor Rafael, Rafael Pereira de Menezes, meu nome completo. Eu sou formado em Direito, me formei lá no Mackenzie, em São Paulo, no ano de 2005. Eu tenho um curso de extensão em Direito Público, que eu fiz no Instituto Luiz Flávio Gomes, em 2006. Tenho uma especialização em ensino de filosofia na Faculdade Católica de Anápolis, que foi a primeira universidade, foi a primeira instituição onde eu lecionei, onde eu comecei minha carreira de professor. E eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado aqui na PUC do Paraná. Terminei o mestrado em 2013, o doutorado em 2019. Tanto mestrado quanto doutorado são na área de filosofia. Acho que alguns aí de vocês já foram meus alunos de filosofia. Então, eu leciono aqui nos cursos de administração as disciplinas ligadas à área de filosofia, então, filosofia, ética, ciência política, e também as ligadas ao direito, então, legislação trabalhista, legislação empresarial, e agora, planejamento tributário, que tem uma base muito forte do direito tributário. Essa é a minha formação. Eu sou... A gente vai falando, né, a apresentação da parte... Nossa, caiu aqui a tela. Caramba, volta. Voltar a janela. Acho que é falando dessa parte técnica, onde estudou, o que fez, o que trabalha, isso é importante, mas, né? Até porque vocês já viram essa minha fala outras vezes, quase todos vocês. Eu sou pai do Murilo e do Vicente. O Vicente estava aqui agora, quem entrou mais cedo na aula viu. Oi, Vicente. Vicente está me assistindo aí no meu na minha outra conta.
Sou marido da Camila, padrasto do Vitor e da Lorena, filho da Tereza, minha mãe tá aí também, essa pessoa com a foto do Yorkshire. Sou chefe escoteiro, gosto de tocar guitarra, violão, sou paranista, estou no conselho deliberativo lá do clube, então tem que aproveitar enquanto ainda tem, né, antes que o time acabe, tem que viver ele, né. Eu, além de professor, eu sou analista judiciário, servidor público federal. Trabalhei no TRE de Goiás, onde eu comecei minha carreira na Justiça Eleitoral entre 2005 e 2009. Desde 2009 eu estou aqui no Paraná e trabalho na zona 145 aqui em Curitiba, certo? Então essa é a minha carreira aí acadêmica e profissional e também pessoal. Pra vocês saberem um pouquinho de quem é essa pessoa que vai estar com vocês no semestre. Vamos falar da parte mais prática do curso aí, fazer os nossos combinados a respeito do funcionamento do semestre, de como é que vão ser as avaliações, como é que vai ter trabalho, como é que vai funcionar aí a dinâmica do curso. As aulas, elas costumam ser quase sempre expositivas, a gente está lidando com direito, então não tem como ser diferente. Como a gente está tratando de tributário, então a gente está lidando aí com os impostos, taxas e contribuições que são colocados pelo Estado para que a gente o financie, nós vamos ter sempre, além da aula expositiva, algum exercício, alguma coisa prática, para que vocês entendam cálculo de alíquota, substituição, créditos tributários, os fatores que a gente muitas vezes tem que aplicar quando trabalha ali com o simples, os regimes de tributação, que nós temos regimes, 3 grandes regimes aí que a gente vai trabalhar com pessoa jurídica, que é o Simples Nacional, o regime de lucro presumido e de lucro real. Então, quando for necessário, a gente vai ter exercício, mas, via de regra, a gente vai estar aqui ou no Meet ou no YouTube. Eu gosto de fazer as minhas lives normalmente pelo YouTube, porque eu acho que a dinâmica flui melhor, a imagem é melhor, come menos internet, sei lá. Eu acho mais prático trabalhar lá. Mas também, quando necessário for, ou se vocês preferirem, a gente fica aqui pelo Meet mesmo. Então, vamos decidindo isso durante o semestre. No primeiro bimestre, a gente tem a prova, lá na semana de prova, no calendário, valendo 40% da nota, então a prova vai valer 4. Vamos ter um trabalho, muito provavelmente um seminário, valendo 30% da nota. E a nota de presença de vocês vai valer 30% da nota. Como é que eu pretendo avaliar presença? A gente costuma ter, vocês já devem estar acostumados aí dos últimos semestres, aqueles exercícios de frequência que o professor libera após a aula. Eu não pretendo fazer exercício de presença em todas as aulas. A gente está aqui no Meet, eu recebo do YouTube, desculpa, da Google, um arquivo com as pessoas que logaram na minha aula, e eu tenho controle, eu estou vendo aqui quem está presente, vou dando boa noite para quem chega, e na verdade eu estou anotando os presentes, né? E então eu tenho assim um controle das pessoas que estão presentes em aula. Quando eu achar que for necessário algum exercício para reforçar o que foi falado em sala, ou porque é um tema mais prático do que teórico, a gente vai ter exercício de presença. Ah, prof, eu não posso estar online no horário porque eu tenho compromisso, o trabalho ficou tarde, estou preso no ônibus, estou sem internet, acontece, inclusive comigo. Nesse caso, eu vou colocar todas as nossas aulas, depois que o Google terminar de processar o arquivo e me liberar a mídia da aula de hoje, eu vou colocar todas essas aulas no YouTube, e aí eu me comprometo a deixar o link do YouTube no grupo e no AVA. E aí vocês podem assistir, e aí nesse caso, aqueles que não assistirem a aula ao vivo, vão ter que de alguma forma mostrar para mim que assistiram a aula. Então, vou deixar uma questão ali no final da aula para ser respondida ali nos comentários do YouTube para que eu saiba que vocês assistiram de fato a aula. E aí vocês têm uma semana, então hoje é dia 5.
Quem não está online agora, for ver a aula depois, tem até dia 12, no começo da nossa aula, para demonstrar frequência. Não entregou frequência no prazo, sinto muito, falta, tá certo? O tema do trabalho a gente vai definir, provavelmente daqui umas 2 semanas. Eu quero primeiro fazer a introdução do curso aí com vocês, apresentar o tema, para que vocês saibam do que se trata, o tema que eu quero que vocês pesquisem. Eu gosto de trabalhar com seminário. Eu pensei em até 5 alunos por grupo, só que na nossa turma, se eu não me engano, são 12 alunos, né? Então, acho que 5 alunos por grupo é muita gente. A gente podia trabalhar aí com... para a gente ter 4 grupos, acho que até 3 pessoas por grupo. Eu vou corrigir isso aqui depois, mas são 3 pessoas por grupo. E aí a gente vai fazer uma fala aí de até 20 minutos cada grupo, para discutirmos aí algum tema importante no sistema tributário brasileiro. A prova, essas provas online eu tenho trabalhado com questões dissertativas. Normalmente eu coloco um texto, um artigo que eu gostaria que vocês lessem, eu aproveito a prova para ter certeza que vocês vão ler mesmo. E, a partir dele, eu faço 2 questões dissertativas que tenham a ver com o conteúdo do nosso primeiro bimestre. A data está no calendário. Então, vão ser 2 questões dissertativas. Eu, normalmente, nas minhas provas, eu peço um número mínimo de linhas, não é uma questão objetiva, então vocês vão ter que desenvolver um raciocínio. E por que eu preciso que vocês desenvolvam um raciocínio? Ah, é porque o prof gosta que a gente escreva muito. Não é isso. Eu preciso ter elementos na prova para conseguir avaliar o que daquilo que eu ensinei que vocês aprenderam. Então, se eu faço uma pergunta, sei lá, a respeito das contribuições, que é um tipo de tributo, vocês vão aprender isso mais para frente. Se eu faço uma questão para 12 alunos, 10 acertam e 2 enrolam, eu sei que a turma entendeu. Se eu faço a mesma pergunta e só um acerta e os outros 11 enrolam ou erram, aí o problema não está na turma, o problema está na explicação, eu vou ter que voltar no tema. Então eu só consigo saber se vocês aprenderam ou não daquilo que eu estou falando a partir do momento em que eu tenho um feedback legal na prova. Eu não sou aquele professor, vocês já foram meus alunos, pelo menos os que já foram meus alunos sabem, eu não esquento tanto assim com nota. Os alunos que participam das aulas, que entregam os trabalhos e que fazem as provas não costumam ter problemas comigo, não costumam ficar de final. Claro que se não participa, se falta em tudo, se faz trabalho ruim, se faz as coisas nas coxas também, ninguém aqui tá de Papai Noel distribuindo nota, né? Mas para o aluno que participa e que tem interesse na matéria, eu não costumo criar problema com avaliação. Não tenho histórico de reprovar gente, não tenho histórico de ser aquele professor que ferra aluno em prova. Eu faço as provas difíceis, mas eu faço as provas difíceis porque eu preciso saber o que vocês aprenderam, o que vocês não aprenderam. Beleza? No segundo bimestre tem um monte de nota. Então a prova também vale 4. Vocês têm a prova integradora, que agora chama avaliação multidisciplinar, que vale 10% da nota, vale 1. Vocês já sabem como é que funciona, é uma prova de todas as matérias. O aluno da turma que bate a nota mais alta fica com 1, e aí proporcionalmente ao número de acertos do melhor aluno da classe, os demais ganham a pontuação. Vocês têm PI, como todo semestre, valendo 2. Nota de presença vai valer 2. E, teoricamente, a gente vai ter um trabalho valendo 1. Só que tem 2 problemas aqui. O primeiro, no segundo semestre, costuma ter a semana de palestras, projeto integrador e mais um monte de feriado. Então, eu não sei se vai compensar a gente perder uma data do nosso curso para fazer um trabalho, uma apresentação, uma conversa, uma discussão, que seja, por conta de uma atividade que vai valer só 1 ponto na nota. Então, depois eu preciso rever com mais calma o calendário para saber se a gente vai conseguir ter um trabalho no segundo bimestre e também é para a gente saber se vai ser necessário.
Porque no segundo bimestre nós vamos ter atividade de presença com exercício quase toda a aula, porque nós vamos estar trabalhando no segundo bimestre o quê? Os tributos em espécie. Então a gente vai estudar imposto de renda, ISS, as contribuições de transmissão de bens, vamos estar trabalhando o ICMS, que é bem complicado, é bem chatinho de calcular e compensar. Vamos trabalhar IPTU, IPVA, contribuição de melhoria. Então a gente vai ter vários CPMF que está extinta, e o pessoal sempre está querendo retornar com ela. Enfim, nós vamos trabalhar os tributos e trabalhando os tributos nós vamos ter exercícios de cálculo. A gente vai trabalhar com uma ferramenta online que cria empresas para a gente ter o sistema de geração de nota fiscal. Depois eu vou passar o link para vocês cadastrarem lá e trabalharem. E a partir daí a gente já vai ter bastante trabalho. Então, eu não sei se a gente vai ter algum trabalho como no primeiro bimestre de seminário, de pesquisa. Eu acredito que não. E aí, nesse caso, ou eu aumento a prova para 50, ou eu aumento os trabalhos de presença para 30. Mas isso aí a gente vai combinar mais para frente. Não esquentem a cabeça, tá certo? Em aula, em sala, vocês já foram meus alunos. Eu dou aula desse jeitão, vou conversando, explicando, contando história. Às vezes escapa um palavrão ou outro, às vezes, sei lá, se tem algum aluno que é mais sensível, que se ofende, que fica chateado com isso, tipo, vou continuar falando do mesmo jeito. Eu tento manter um ambiente mais descontraído, mais tranquilo, justamente porque o tema já é tecnicamente pesado. Então, eu não quero fazer aquela aula que eu vou trazer para vocês um monte de regrinha, um monte de alíquota, aquela fala quadradinha, porque eu não sou assim e eu não acho que dá para aprender legislação tributária desse jeito. Então, eu vou contar história, vou trazer notícia, vocês vão fazer pergunta, às vezes o assunto vai para um terceiro motivo, vai para um terceiro tema, às vezes a gente acaba viajando aí em algum outro problema, que a gente vai discutir tributo, a gente vai estar discutindo a atuação do Estado, acaba entrando em questões políticas, em questões de direito, em questão de direitos civis. Então, a gente vai ter um curso aí nesse sentido bem rico, né? Vai ser legal. Eu gosto do tema, então vai ser bacana. Vai ter seminário, pelo menos um no primeiro bimestre, debates. Então, não tenham vergonha em abrir microfone, em abrir câmera, em me interromper, em fazer pergunta. Tem coisas que eu vou perguntar para vocês também, que eu vou querer ouvir de vocês, né? Vamos fazer debate, fazer roda de conversa quando for o caso. Se tiver algum vídeo, eu vou passar para vocês. A bibliografia, o plano de aulas, esses aqui eu vou colocar no AVA. Já vou mandar para vocês o arquivo também do plano de aula e da bibliografia. Já vou mandar agora no WhatsApp. E eu vou deixar no AVA também. Deixa eu só mandar aqui para vocês. Peraí. Fecha aqui o convite de link. Dados do grupo. Eu vou mandar aqui o arquivo agora para vocês do plano de aula. Aqui o plano de ensino. Está aqui. Então, acabei de mandar para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá. A bibliografia que eu adoto no curso tá lá. Material para estudo. Além dos livros que eu estou indicando ali, tem coisa que vocês conseguem pegar online. Tem muito material da bibliografia de vocês. Está na biblioteca virtual, que eu acredito que vocês já estejam familiarizados, já saibam trabalhar bem com ela. Então, material não falta. Se vocês precisarem de. Se tiver algum artigo, algum texto de livro que eu tenho aqui em casa, de coisa que eu estou usando para preparar a aula, e que não está na biblioteca virtual, eu escaneio e mando para vocês, se for necessário. Tá legal? Próxima página para ir. Então, faltas já expliquei, né? Eu vou controlar pelo chat e quando houver necessidade, exercício no AVA, exercício de frequências, tem 7 dias para entregar. As aulas vão estar no meu canal do YouTube, eu vou passar o link para vocês depois. Oi, Cá, boa noite, bem-vinda. Tentem não faltar.
Ainda mais porque se não der para ver a live, vocês têm como estarem presentes, assistindo a aula até uma semana depois. Justificativa na secretaria, como vocês já sabem, apenas em caso de doença contagiosa ou de convocação militar. Então, a não ser que um de vocês esteja aí servindo o exército, ou fazendo, ou seja, da carreira militar e esteja em fase de conscrito, ou esteja doente com doença infecto-contagiosa, a justificativa de vocês não vai ser aceita pela secretaria. Mas ainda assim, precisei faltar por conta do trabalho, precisei faltar porque estou fazendo um curso, precisei faltar por algum motivo justo, sabe? Alguma coisa útil. Ou um familiar doente. Entrega o comprovante lá na central de atendimento ao aluno, mesmo que não vá ser aceito. Por quê? E avisa a gente, avisa no WhatsApp, avisa a professora Alessandra, avisa o professor do dia. Por quê? Mesmo não sendo aceito, se eu tenho uma justificativa razoável aí, sei lá, o aluno perdeu aula porque estava numa viagem de trabalho. É um... Faz a prova, vê lá a nota final, 2. Não participou do trabalho, não faz PI. E aí vem em novembro pedir abono de falta, sinto muito, vai perder o semestre e vai passar para período especial. Certo? Então, justifiquem as faltas, mesmo que elas não possam ser abonadas, é importante que a gente saiba o que está acontecendo com vocês, porque se for o caso de um conselho de classe, a gente precisa de ter subsídio para poder ajudar o aluno, tá certo? Então, tomem esse cuidado no momento de faltar. E pequeno detalhe que a Jéssica trouxe aí, o sistema de aluno de aula especial para DP não é barato. Né? Então, economizem o dinheirinho de vocês, porque dinheiro não está dando em árvore e aí a situação não está fácil para ninguém. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Bom, se precisarem entrar em contato comigo, tá aí na tela o meu e-mail, rafael.menezes@uniandrade.edu.br. Normalmente, entrega de trabalho eu peço para que vocês mandem nesse e-mail. Claro que eu vou mandar de novo mais para frente, quando precisar. Mas porque o e-mail institucional já fica junto com meus materiais do curso, já fica junto com as minhas comunicações com a coordenação, com os outros professores, eu prefiro concentrar tudo lá, certo? Meu WhatsApp, tá aqui o meu telefone, caso alguém ainda use telefone, meu chip é da Oi. O WhatsApp, a gente tem o grupo da turma, então façam as comunicações lá pelo grupo, se for alguma coisa no privado, podem chamar no privado. Eu não fico pendurado em um WhatsApp, já fico avisando desde agora. Então pode acontecer de vocês me escreverem e eu demorar um dia, demorar um tempo aí para responder, porque eu não fico o dia inteiro em WhatsApp, eu não tenho paciência para um monte de grupo. Eu vou acompanhar o grupo da turma, claro, e eu vou estar em contato com vocês por lá, mas pode acontecer das vezes vocês me procurarem e eu demorar um pouquinho a responder. Eu também estou online no Facebook. Então tem aqui o Messenger do Facebook, esse aqui é a minha página do Face, quem quiser me adicionar lá, fica à vontade, ou mandar mensagem pelo Messenger também. E para quem tiver curiosidade aí para ver um pouquinho aí do meu trabalho além das aulas, né? Eu tenho o meu blog, meu site pessoal, que é confrariaindividual.wordpress.com. É um blog, mas eu não posto sempre. Mas quando eu tenho um texto, um artigo, alguma coisa bacana pelo menos que eu acho bacana, né? E que eu produzi, eu posto lá na confraria. Fala, Vicente. E a confraria Rabicó? Confraria Rabicó é do meu amigo que vende linguiça, salsicha. Hã? Bibi, depois a gente fala disso. Desculpa. Tudo bem. Vem cá, falou aí. Eu já falei. Já? Então tá bom, já falou. Crianças. Cara, o legal, assim, vocês vão ver nas aulas aí, né? O legal da gente estar em casa
É que a gente tá aqui, aí passa criança, barulho, vem criança, fala oi, cachorro vem latir. Eu também tenho um Beagle chamado Ramon, tá com 15 anos, velhinho de tudo, coitado, mas tá forte, firme e forte aí com a gente. Ele também. Uhum. Então é isso aí, gente. Eu sou bichado. Então, acho que alguma dúvida aí a respeito do andamento do curso, a respeito da matéria? Vocês já são veteranos aí, já estão em quarto semestre, já foram meus alunos quase todos. É o pequeno cotolengo, né? O hospital só tem maluco. Aqui em casa é clínica de doido, né? É, então, se vocês tiverem alguma dúvida aí a respeito do andamento da matéria, a respeito das provas, notas, fiquem à vontade aí para falar. Senão, vamos começar a trabalhar, porque esses impostos não vão se pagar sozinhos, né? Então, bora lá. E aí, os impostos não vão se Dúvidas, não só lágrimas, já? Nem começamos a matéria? Ô, louco! oh, tá triste. Nem começamos. Peraí que agora vamos entrar no primeiro slide e você já pode chorar, que eu vou apresentar para vocês o conceito de tributo. Segundo o Código Tributário Nacional, que é a lei geral que regulamenta o funcionamento do sistema tributário no Brasil. Ah, quer dizer que se eu aprender o CTN eu já vou conseguir manjar tudo de impostos? Não, porque nós temos literalmente milhões de normas tributárias no Brasil. E quando eu estou falando milhões, como eu disse, é literalmente, quer dizer literalmente mesmo. Nós temos normas tributárias dos municípios. Então, cada município, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, tem lei tributária. Nós temos normas tributárias estaduais. Então, cada um dos 27 estados brasileiros e o Distrito Federal tem leis tributárias São diferentes. 26, tá? 26 estados, obrigado, Vicente. Cada um dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal tem leis tributárias diferentes, aplicam alíquotas diferentes, interpretam a Constituição de maneira diferente. E nós temos normas tributárias da União, que dizem respeito aos tributos federais. Então, o nosso sistema ele é bem divertido para gente, para quem gosta de loucura. Porque o sistema é literalmente insano. Por que isso? Ele é louco. O sistema tributário brasileiro é maluco. Por quê? Peraí, Vicente. Tem um advogado lá de Porto Alegre, e eu vou tentar compartilhar isso com vocês aqui. Ele escreveu, o nome dele é Vinícius Leôncio. E ele escreveu um livro com todas as normas tributárias brasileiras. Eu vou mostrar para vocês aqui. Cadê? View Imagine. Open, cadê? Ele escreveu um livro com todas as normas tributárias que estão à nossa disposição no Brasil. Então alguém fala, eu quero conhecer todas as leis tributárias brasileiras. Eu vou trocar aqui para vocês verem. Sente? Para! Desculpa, eu tô pensando em lavar. Desculpa, tá? Vocês estão vendo essa gracinha de livro? Chama Pátria Amada. São todas as normas tributárias de todos os municípios, estados e da União. Como eu falei para vocês, o sistema é bruto. Mas a gente consegue não saber tudo a respeito dele. Nem o melhor tributarista, nem o juiz que cuida de causas tributárias conhece todas as normas tributárias brasileiras. Mas a gente consegue ter uma noção para quê? Para aplicar as normas que cabem a nosso ramo de atuação, a empresa onde a gente trabalha e a nós enquanto pessoas físicas, de maneira a fazer a contribuição correta. Então, esse curso chama Planejamento Tributário, porque
o modo em que a empresa se comporta no que diz respeito a crescimento, no que diz respeito à gestão de estoque, no que diz respeito à atividade produtiva, interfere nas alíquotas de impostos e, consequentemente, na quantidade de impostos pagos. E também interfere no sistema de enquadramento tributário da empresa. Muitas vezes, por exemplo, uma empresa resolve não crescer porque ela teria que sair do simples e passar para o lucro presumido. E com isso, o aumento da alíquota é maior do que o percentual de crescimento da empresa. Ou, muitas vezes, uma empresa deixa de realizar determinada atividade porque a alíquota daquela atividade específica inviabiliza o custo da produção. Então, vocês precisam conhecer o básico do sistema tributário para não inviabilizarem a atividade produtiva da organização onde vocês estiverem inseridos. Ou também para não inviabilizarem a gestão do patrimônio e da renda de vocês, pessoas físicas, na questão de imposto de renda, na questão dos impostos privativos do indivíduo. É bem comum, assim, tipo, o sujeito... Nossa, ganhei um sorteio. Ganhei uma Mercedes no sorteio. 450 mil reais, maravilha. E eu vou ficar com o carro. Pô, sempre quis ter uma Mercedes. Aí bate janeiro, vem o IPVA. 4% do valor do bem em imposto. Isso vai dar, para um carro de 400 mil, 12 mil reais em IPVA. O sujeito não tem como pagar e vende o carro. Então, é importante saber o tamanho do buraco tributário em que a sua atividade pessoal ou empresarial está inserida. Então, vamos começar pelo começo. Eu sempre gosto de abrir os meus cursos com a parte mais teórica, passar a parte de legislação e de conceitos e de terminologia no começo, para depois entrar na parte de cálculo de exercício e de interpretação da lei. Porque não adianta nada eu falar para vocês aqui em tributo, tá vindo aqui, ó, tributo, prestação pecuniária, não constitua sanção, atividade administrativa plenamente vinculada. E aí vocês vão me ouvir e vão falar do que caralhos o Rafael está falando. E com razão, porque eu não expliquei. Então a gente vai com calma, vendo a parte de conceitos, vendo a parte de terminologia, para que vocês entrem nesse universo do que é a legislação tributária, para que vocês saibam o que os termos significam, para que vocês saibam o que é que a lei nos quer dizer. Não basta ler a lei, a gente tem que interpretar. Para depois de fazer esse trabalho de interpretação, estarmos aptos a pegar uma lei, pegar uma tabela do fisco estadual ou municipal, da Receita Federal, pegar as alíquotas, pegar ali o KNAI para ver a atividade da empresa, pegar o produto para ver o enquadramento e conseguir calcular tributo, faturar e recolher da maneira correta. Certo? Então, vamos lá, artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Entenderam? Respondam. Está compreendido? Não. Suspeitei desde o princípio, como diria o Chapolin Colorado, né? Então vamos explicar o que esse conceito nos diz. Ele nos mostra aqui aqueles que são os elementos fundamentais para a gente entender quando que uma obrigação legal ela é tributária. Nós somos cidadãos, nós fazemos parte e temos direitos e deveres dentro de um país. Dentre esses
deveres que nós temos está o de contribuir com o custeio do Estado. E nós fazemos essa contribuição por meio dos tributos. Então, tributo é prestação pecuniária compulsória. Quando eu estou falando em prestação pecuniária, eu estou falando de dinheiro. Pecúnia significa dinheiro. E ela é compulsória, porque, como o nome diz, imposto. Nós somos obrigados a, quando ocorre o fato gerador, recolher o valor do imposto. Não é voluntário. Eu posso fazer uma contribuição para o Estado voluntária? Posso. Em outros momentos da história do Brasil, as pessoas fizeram contribuições voluntárias para o Estado. Então, por exemplo, na época do choque do petróleo, na década de 1970, o governo federal lançou uma campanha que se chamava Ouro para o Bem do Brasil, em que as pessoas doavam joias para ajudar o custeio das contas públicas. E muita gente aderiu. Por patriotismo, por amor ao Estado brasileiro, as pessoas davam dinheiro para o Estado voluntariamente. Isso é tributo? Isso não é tributo. Por quê? Porque não é compulsória. Ou então assim, então ser compulsório é tributo. Eu, enquanto cidadão, dentre os meus deveres, eu posso ser chamado para prestar serviço militar obrigatório. Ou para trabalhar como jurado num processo criminal, num processo de crime contra a vida. Ou eu posso ser chamado para ser mesário. Eu estou prestando um serviço para o Estado de maneira compulsória, não estou? Se me convocam para ser mesário, eu não sou obrigado a ir. Se me convocam para ser jurado, eu não sou obrigado a ir. Eu sou homem, sou reservista. Se estoura uma guerra e o Estado brasileiro me convoca, eu não sou obrigado a ir? Sou. Isso é um tributo? Não, não é um tributo. Por que não é um tributo? Porque não é uma prestação prestada em dinheiro, em pecúnia. Então, tributo, primeiro elemento para a gente entender que eu estou perante um tributo. Estou falando de uma prestação, ou seja, um pagamento pecuniário em dinheiro, eu não posso pagar imposto em serviço, e que é compulsório. Eu sou obrigado a pagar, ele não é voluntário, ele me é imposto, e é por isso que o imposto se chama imposto. Há uma imposição do Estado por meio da lei em que eu recolha um determinado valor quando eu realizo uma determinada atividade. O imposto ele tem que ser pago em moeda ou essa prestação pecuniária, ela é paga em moeda, isso aqui é uma redundância do texto. Se é uma prestação pecuniária, obviamente, ela vai ser recolhida em moeda, mas o texto da lei está assim, a gente tem que repetir do jeito que está. Ou cujo valor nela se possa exprimir. Por que o cujo valor nela se possa exprimir? Porque dependendo da situação, você pode oferecer bens para pagar o seu imposto. Ou então um processo de execução, você não pagou um determinado tributo. E o fisco descobre que você tem sob seu patrimônio títulos públicos, ações, joias, automóveis, imóveis. Esses bens que podem ser convertidos em dinheiro, eles podem servir para pagar impostos. Então, é isso que o legislador quis dizer, apesar de escrever muito mal, é que o tributo, ele deve ser prestado, ou seja, pago em dinheiro ou bens conversíveis em dinheiro. Essa prestação ela não pode constituir sanção de ato ilícito. Então vamos supor que eu estou dirigindo o meu carro pela linha verde numa noite de sábado a 110 km por hora. Como vocês sabem, a velocidade máxima na linha verde é de 70 km por hora. Eu passo um radar, 2 radares, 3 radares.
A viatura da polícia vê, me para. O policial olha para mim e quando ele vem fazer a abordagem, eu disse: você sabe com quem que você está falando, seu vagabundo? E eu sou preso. Então eu preso. Eu passei 3 vezes no radar, mais uma vez que eu fui parado pelo guarda. 4 multas. Eu fui preso em flagrante por crime de desacato. Se eu fui preso em flagrante, eu vou ter que prestar uma fiança para sair. Fiz mais um pagamento. E eu vou ser processado por aquele crime que eu cometi. E ao ser condenado, eu vou ter que pagar uma multa, uma indenização para a vítima e provavelmente uma prestação comunitária ou uma cesta básica, um serviço comunitário para alguma entidade assistencial. Esses pagamentos todos que eu fiz são tributos? Não. Multa de trânsito, pena de multa em processo criminal. Essas coisas não são tributos. Por quê? Porque tributo não é sanção, ou seja, punição pela prática de um ato ilícito. Multa não é imposto. Inclusive, eu posso ter que pagar multas pelo atraso no pagamento dos meus impostos. E quando eu atraso o pagamento de um imposto, eu sou multado por isso. Mas a multa de trânsito, a sanção administrativa, a pena de multa no crime, aquelas situações no direito administrativo em que há uma quebra de contrato, por exemplo, e que a empreiteira não entregou uma obra no prazo, ela é multada. Aquilo é um tributo? Não é um tributo. O tributo ele precisa ser instituído, a prestação, né, a prestação que você recolhe. É que isso aqui está muito escrito, inclusive na questão de gênero do texto, né? A prestação pecuniária cujo recolhimento satisfaz um tributo, ela precisa ser instituída em lei. O prefeito pode, por conta própria, criar um tributo? Não pode. O governador pode aumentar um tributo ou pode criar um tributo novo? Não pode. O presidente da República pode criar um tributo novo? Não pode. Ele não pode tirar da cabeça dele, nossa, o governo está precisando de dinheiro. Pau, mais imposto. Professor, Manda. e no caso dos pedágio, Pedágio é taxa. aí Nós não vamos cai chegar como. lá. Pedágio é taxa. Junto com conta de luz, com conta d'água, quando você tem uma concessão a uma contraprestação de serviço por parte do Estado. O Estado te presta um serviço, ou a concessionária que está prestando o serviço em nome do Estado, e você paga um valor por aquele serviço. Isso é taxa. Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vou explicar os tipos de tributo. Tem imposto, taxa, contribuição. Nós vamos chegar lá. O tributo tem que estar instituído em lei. Então, os representantes do povo, vereadores, deputados estaduais ou deputados e senadores, vão se reunir e vão discutir a conveniência ou não da aprovação de um determinado tributo. Só depois da discussão e aprovação desse tributo na Casa Legislativa competente é que você vai ter o estabelecimento ou a mudança das regras de um determinado tributo. Você não cria imposto por criar. Ele nasce, a obrigação de pagar impostos é uma obrigação que está baseada em lei. E se não tem lei, não tem imposto. E a cobrança do imposto, ela se dá mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso quer dizer que o ato de cobrar o imposto é
obrigatório por parte do gestor público. O gestor público não pode perdoar dívidas tributárias, ou ele não pode deixar de cobrar os impostos que estão em atraso. Ele não tem a opção. Assim, quando a gente fala em vinculação na administração pública, significa o quê? Que o gestor ele é obrigado a agir de acordo com aquilo que a lei estabelece. Então, por exemplo, escolhi um prefeito. O prefeito ele tem algumas ações que não são vinculadas, que lhe são facultativas. Então, ele pode, com a verba disponível, construir um viaduto ou construir uma escola. Ele pode contratar mais funcionários públicos ou reajustar os salários, mediante aprovação legal, claro, dos funcionários que já estão no cargo. Ele pode pegar a verba disponível de investimento na prefeitura e asfaltar a rua ou trocar lâmpada. Isso é de livre escolha do gestor. Como agir para perseguir o bem comum? Isso vai seguir a linha política e as convicções pessoais dele. Agora, quando a gente está falando de política tributária, ele não tem essa margem de escolha. A cobrança dos impostos, de acordo lá com as regras que estão no Código Tributário Nacional, ela deve necessariamente ser promovida pelo Estado. E as regras para que isso ocorra estão no processo tributário que a gente vai estudar. Vamos passar por ele. Na verdade, a gente não vai parar para estudar o processo tributário propriamente dito. Mas quando eu for tratar dos outros fundamentos aí da legislação tributária, a gente vai passar por questões processuais. Eu vou explicando aí para vocês na medida em que a gente avança na matéria. Agora ficou um pouquinho mais claro o conceito de tributo? Sim. Tributo é prestação pecuniária compulsória, pago em dinheiro de maneira obrigatória, em dinheiro ou bens conversíveis em dinheiro, que não constitua resultado de alguma atitude legal que me fez ser multado, criado por lei e obrigatoriamente cobrado em caso de inadimplência. Isso é tributo. Isso segundo o nosso Código Tributário Nacional, em seu artigo 3º. Então, os elementos, né, que eu expliquei: prestação pecuniária, compulsoriedade, não punitividade, legalidade e vinculação. Já pararam para pensar por que o Estado cobra impostos da gente? Por que nós somos obrigados a dar uma parte do nosso dinheiro para o poder público? Por que de 7,5% a 27,5% da minha renda, dependendo do quanto eu ganho, vai para o governo federal? Ou porque 7% a 90% do valor dos produtos que eu compro vai para o governo do Estado mediante ICMS? Por que a minha conta de luz eu recolho 33% para o governo do Estado? Ou por que a minha gasolina eu recolho entre ICMS e CID quase 60% de imposto? Por que eu preciso tirar dinheiro que é fruto do meu trabalho, que é fruto do resultado da minha empresa, e entregar para esse ente, para esse terceiro, que é o Estado? Não seria melhor a gente não ter que pagar impostos? A questão é a seguinte. Vocês estão vendo aí na tela de vocês o artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil. E aqui nós temos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ou seja, por que caralhos nós temos um Estado? Por que existe União, Estados e municípios? Segundo a Constituição, toda essa estrutura legal que nós temos, que envolve governos, parlamentares, polícia, justiça, empresas estatais, órgãos públicos os mais diversos, agentes políticos, servidores públicos,
pessoas, agentes honoríficos que são convocados para trabalhos específicos, mesários, jurados. Para que existe essa parafernália toda? Porque nós, enquanto povo, em 1988, quando foi estabelecida a nossa Constituição, decidimos que temos por objetivo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O Estado brasileiro tem esses objetivos. O Estado brasileiro existe para fazer isso. Só que eu vou contar um segredo para vocês, aliás, já está na tela para quem está lendo. Perseguir e concretizar esses objetivos custa dinheiro pra caralho. Nós somos uma sociedade livre, justa e solidária? Respondam, sim ou não? Não. Não, né? Nós somos uma sociedade plenamente desenvolvida? Não. Ainda temos pobreza e marginalização? Sim. Sim. Temos problemas ocasionados por conta das desigualdades sociais, das desigualdades regionais? Obrigado, Vicente. Muitos. Temos problemas na questão do bem comum, ou seja, da prestação de serviços públicos para que todos tenham uma vida melhor. E temos problemas de preconceito nas nossas relações entre os indivíduos? Bastante. Pra cacete. Em 88, o Constituinte escreveu esses objetivos, ou seja, o Brasil está se organizando politicamente para resolver esses problemas aqui. E aí colocou no artigo 5º um monte de direitos e garantias fundamentais. Depois botou no artigo 6º ao artigo 11 mais um monte de direitos sociais. O fato desses direitos estarem na Constituição, estarem no papel, faz com que automaticamente eles existam? Não. O Constituinte foi lá e escreveu: todos têm direito à educação. E esse papel, por mágica, vai colocar escola em todas as cidades brasileiras? Não vai. Nós devemos acabar com os preconceitos ocasionados por sexo. Isso automaticamente elimina o machismo? Elimina a homofobia? Não, eu vou ter que criar um aparato educacional para ensinar as pessoas que essas condutas são erradas, e eu vou ter que criar um aparato social para que as vítimas dessas violências sejam aparadas, e eu vou ter que criar um aparato policial e jurídico para perseguir os autores dessas violências. Isso custa dinheiro, muito dinheiro. Resolver a desigualdade regional. Isso significa levar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida que a gente tem no Sul, por exemplo, falar o Sul que é onde nós moramos, que não é o ideal, que está cheio de problema, está cheio de desigualdade, mas é o que nós temos de melhor no Brasil, e levar essa mesma qualidade de vida para os estados do Norte e do Nordeste. Isso é barato? Não é barato. Então, para que o Estado possa promover o bem comum e cumprir os seus objetivos, ele precisa de dinheiro. E aí vem uma frase da... Fala, Henrique. Professor, você tocou num assunto, né, bastante interessante, essa questão essa diferença de estado, né? Eu estava numa palestra, eu acho que, eu não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, em que até você estava organizando da questão do Brasil federalista, né, na questão... Sim, sim. E eu acredito também, professor, que nessa questão
de ser federalista, porque a gente tem, por exemplo, quando uma lei é feita, né, pelo legislador, há uma grande diferença, né, por exemplo, do Sul e do Nordeste, até essa questão criminal, né? Então a gente tem realidades diferentes, e hoje essa questão aí tá muito arcaica, né? Acho que isso faz com por isso que tem a desigualdade, né? Sim. E a gente tem em direito constitucional uma coisa que eles chamam de simetria. Então, as leis que derivam da Constituição, elas precisam, no Brasil, serem iguais nos estados e nos municípios. Então, todos os estados têm que ter uma Assembleia Legislativa com um número X de deputados estaduais, precisam ter uma polícia civil, precisam ter uma polícia estadual, perdão, uma polícia civil, uma polícia militar, precisam ter uma organização de secretarias dentro do governo estadual, e isso não considera. Precisam seguir o mesmo Código Civil, precisam seguir o mesmo Código Penal, as mesmas leis penais, mesmas leis de direito de família, as mesmas leis numa série de questões em que nós temos uma diferença muito grande de desenvolvimento social e de costumes. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo na legislação federal normas que, por serem feitas para se adequarem a um país que tem diferenças regionais muito grandes, elas acabam não servindo para ninguém, porque ela é feita para agradar todo mundo e não agrada ninguém. Isso a gente vai ver de forma muito clara quando a gente for tratar dos impostos estaduais e principalmente do ICMS, que é a legislação que mais gera conflito entre os estados brasileiros, aquilo que eles chamam de guerra fiscal. Porque todos eles são obrigados a aplicar esse tributo. Esse tributo, a averiguação dele e a cobrança dele é bem complicada. Não sei se algum de vocês trabalha com faturamento, com emissão de nota, com faturamento. Algum de vocês trabalha com isso? Quem que ela consente? Eu vou imaginar que todos vocês trabalham com faturamento, então. Todo mundo aí já trabalha com impostos. Eu não sei se meu microfone tá funcionando aqui. Ah, tá sim. Agora tá. Então, na verdade, tipo, não é com a emissão de nota, mas eu trabalho com a teste de nota para apresentação para o governo federal, porque eu trabalho na federal. Então, a gente tem que justificar tudo que é adquirido e pegar a nota, enfim, justificar de onde que veio, o que comprou, tanana, todas essas questões aí. Onde você trabalha? Na Justiça Federal? Na Tecnológica Federal. Ah, na UTFPR. Ah, que bacana. Legal. Então, você faz o teste das notas de entrada. Exatamente. Tá certo. Pô, legal. Então, você já vai... Então, muita coisa que a gente vai ver aqui, você vai reconhecer lá no teu trabalho, vai reconhecer no teu dia a dia. Espero que seja útil, né? Então, a gente tem esse problema legal que você estava lá no Fórum Federalista, Henrique, e esse é um dos problemas, porque a gente tem o federalismo, justamente, nós somos uma república federativa, ou seja, entes, estados e municípios, que, em teoria, deveriam ser autônomos para resolver os seus problemas locais. Só que, por conta da desigualdade e por conta de uma série de outros problemas que são mais políticos do que culturais, a Constituição brasileira não dá muita autonomia nem para os estados e muito menos para os municípios. Não dá autonomia no sentido de que não permite legislações que sejam muito diferentes dos outros estados e municípios, e não dá autonomia porque concentra 70% do dinheiro em Brasília. Né? E aí, assim, promover o bem de todos. O Estado precisa de dinheiro para isso. O Estado produz dinheiro? O Estado produz riqueza? Onde que o Estado ganha? O que o Estado faz para ganhar riquezas? O Estado não produz riqueza. Aí eu vou citar a Margaret Thatcher, antiga primeira-ministra da Inglaterra. Não existe dinheiro público. O que existe é dinheiro do contribuinte. Todos os contribuintes
cada um de acordo com a sua atividade, com a sua capacidade contributiva, vai entregar dinheiro para o Estado. Por quê? Porque todo mundo concorda que viver na civilização é melhor do que viver na barbárie. Que é necessário que nós tenhamos uma certa estrutura de serviços públicos e que esses serviços públicos devem ser financiados pela população. Não, o Estado não gera riqueza. O Estado não fabrica nada, o Estado não cria nada. O Estado consome as riquezas que são criadas pelas pessoas. Ah, mas o Estado tem empresas públicas que geram riqueza. As pessoas que trabalham nessas empresas geram as riquezas. E essas riquezas só são do Estado porque há uma lei, uma Constituição, que estabelecem para o Estado determinados monopólios. E que força a criação artificial de determinados mercados. Mas, enfim, para fazer isso aqui, custa uma fortuna. E essa fortuna vem de nós, contribuintes. Eu ainda tenho mais slides, mas já estou batendo o meu horário aqui. A gente vai seguir na próxima. Em 1988, na Constituição Brasileira de 88, ela marca a ruptura que o Brasil fez com o regime militar, que era o regime anterior, e o surgimento do que aquilo que nós hoje chamamos de Nova República. Quando nós nos tornamos aquilo que se diz um país democrático, um Estado democrático de direito. As instituições públicas são geridas por pessoas que acedem aos cargos por eleição ou concurso público. E qualquer um pode ser vereador, deputado, governador, presidente, servidor público, juiz, policial. Todos os cargos públicos estão abertos a todos os brasileiros de acordo com a lei. Nós, na Constituição de 88, também fizemos uma opção política. E qual foi essa opção política? De nos tornarmos um estado de bem-estar social. Vocês devem ter estudado estado de bem-estar social quando vocês fizeram o curso de ciência política. O que é o estado de bem-estar social? É um estado que, para evitar conflitos sociais e para promover a justiça de uma forma mais objetiva, ele é um estado prestador de serviços. Ele é um estado que ativamente age contra as desigualdades sociais. Um estado com uma pegada mais liberal, ele acredita no quê? Ele acredita que os indivíduos, sendo livres para gerar riqueza, vão fazer com que essa riqueza circule na sociedade, e essa circulação de riqueza vai melhorar a distribuição da renda. Um Estado socialista vai dizer o quê? Os indivíduos não são capazes de gerir o próprio patrimônio e a própria riqueza. Então, todas as riquezas devem pertencer ao Estado, que vai, em nome do povo, distribuir as riquezas para cada um de acordo com as suas necessidades, tirando de cada um conforme as suas capacidades. O estado de bem-estar social ele é um meio termo. Então, o Estado ele vai permitir a atividade capitalista, só que o objetivo dessa atividade capitalista é gerar bem-estar social por meio dos impostos. Então, vocês estão vendo aí esse gráfico que eu botei na tela? Ele traz para a gente a carga tributária total do Brasil, ou seja, a quantidade de impostos que nós pagamos em relação ao PIB, Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto, vocês sabem, é a quantidade de riquezas que o país gera em um ano. Então, de tudo que se produz e que se presta serviço no Brasil em um ano, em 1947, os brasileiros pagavam 14,4% de impostos. E hoje? Nós chegamos a 64 no regime militar, com essa carga tributária em 17%. Quando a gente chegou à Constituição de 88, ou seja, quando acabou o regime militar, os impostos subiram um pouquinho, foram de 17% para 22%.
Olha o que aconteceu depois da Constituição de 88. Olha essa curva, que coisa linda. Aqui não. Esses objetivos do Estado e também a quantidade de atribuições que o Estado atribuiu para ele, de prestar saúde universal, educação universal, todos os serviços de segurança, todo o poder judiciário, todo o serviço público, mais a estrutura dos poderes executivo, legislativo e judiciário em todos os estados, Distrito Federal e municípios, mais os poderes da União, fez com que essa carga tributária de 22,4% chegasse a 35,95%, isso no final do governo Dilma Rousseff. Hoje em dia, Hoje, a carga tributária, esse último número, que é de 2018, em 32,26%. Ele caiu mais um pouquinho agora com o advento do governo Bolsonaro. Mas a gente, praticamente, a gente mais que dobrou a carga tributária no final da sua- desde o final da Segunda Guerra Mundial. E a gente aumentou a carga tributária no Brasil em 50% desde a Constituição de 88. É uma carga tributária altíssima. Mas a carga tributária ser alta em si não é um problema. Sabe, se todos os serviços fossem prestados a contento, não seria um problema. Se fosse de qualidade, Só que nós temos alguns probleminhas nessa questão tributária. os serviços não são de qualidade. Ou se vê o SUS. Eu trouxe aqui essa matéria do Globo. Depois eu vou mandar o link dela para vocês. Na verdade, o texto dela, porque ela está com um paywall, né? Eu quebrei o paywall para printar e li. E eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês do percentual de imposto que nós pagamos em alguns produtos. Então, assim, o Brasil é o país em que as empresas gastam mais tempo para calcular e pagar impostos. Então, assim, o problema não é apenas a alíquota do imposto ser alta, a carga tributária ser alta. O problema é o seguinte: quanto de imposto uma empresa deve no final de um exercício fiscal? Ela normalmente não sabe. E por que ela não sabe? Porque nós temos muitos impostos, nós temos impostos que têm incidência em cascata, ou seja, o valor de um imposto entra na base de cálculo do outro imposto. Nós temos sistemas de compensação de impostos. Então, você pega o ICMS. Cada vez que você agrega valor no bem e ele muda de ente dentro da cadeia produtiva, você agrega um percentual. Mas você paga o bem com o percentual anterior e compensa o que você pagou no pagamento de um outro imposto. Então, você fica trocando a alíquota de imposto o tempo todo. Você tem imposto, você tem contribuição sobre o lucro, você tem imposto de renda, você tem contribuições com finalidade social, você tem impostos sobre o patrimônio, você tem impostos sobre o consumo, você tem impostos sobre a transmissão de bens imóveis, você tem impostos pela doação de bens, você tem impostos pela transmissão de herança, e você precisa juntar todos esses impostos, eles muitas vezes incidem sobre um mesmo fato gerador, para chegar no valor correto. E muitas vezes o valor correto, que você entende correto, não é o valor que a Receita Federal, Estadual e Municipal entendem correto. E aí você vai ter que responder um processo administrativo. Você vai ter que pagar um contador e um advogado para te defender. Então não basta o sistema tributário ser caro. Ele é complexo. E essa complexidade gera o quê? As empresas gastam em homem-hora uma fortuna no Brasil para manter departamentos de contabilidade e jurídicos. Não basta a carga tributária ser cara. O cálculo do imposto é tão caro quanto.
A gente está agora no meio de uma discussão grande no Congresso a respeito de reforma tributária. E que é bem provável que saia. Eu sou sorteado, porque eu sempre estou no curso quando sai reforma. Então, eu estava dando gestão pública ano passado, quando saiu a reforma da lei de licitações. Eu estava dando legislação social e trabalhista, quando saiu a reforma da lei trabalhista do governo Temer. E a gente, muito provavelmente, vai ter que discutir reforma tributária no nosso curso, porque se a lei não mudar agora, vai mudar nos próximos meses. E o nosso maior problema tributário, pelo menos na minha opinião, não é a alíquota. É o caos do sistema. Tem empresa, e se for o caso da empresa de onde algum de vocês trabalha, me digam, em que o departamento contábil tem mais empregado do que o departamento comercial. A empresa tem mais contador do que administrador. Ou, muitas vezes, a empresa gasta mais com o contábil do que com folha. Então, esse custo do cálculo do imposto é uma das pedras no sapato do crescimento da economia brasileira. Mais do que a alíquota, porque a alíquota se repassa. No fim das contas, quem que paga todos os impostos que existem? O consumidor. Pelo menos falando com administradores da empresa, pensando em imposto para a empresa. Imposto é custo, você põe no produto, foda-se. Ficou caro, mas o do meu concorrente também vai ser caro. O imposto é o mesmo. É um custo que está lá juntamente com os fatores de produção e que você vai ter que botar na tua equação para chegar em preço. E é para isso que vocês estão estudando, aliás. É um dos motivos pelo qual vocês estão estudando, é para saber fazer isso. Então, alíquota alta, alíquota baixa, tudo bem. Mas o caos contábil que a gente vive, de você ter 17, 18, 20 tributos sendo aplicados sobre uma empresa, e a empresa tem que ter gente para calcular e recolher esses impostos no dia certo, para não ter que pagar multa, para não ser autuada, para não ser processada. E aí o fiscal da Receita entende que o teu atraso tributário é crime tributário, que você fez aquilo de propósito, e aí vira ação penal. E você pode ser preso por causa da porra do imposto. Então, esse é um problema que precisamos resolver na reforma tributária. Mesmo que a gente não diminua a carga tributária e não tenham ilusões, os impostos não vão cair tão cedo no Brasil, por um motivo muito simples, a máquina pública hoje custa mais do que a arrecadação, a gente está em déficit. Então não tem como o governo abrir mão de receita agora. Isso não vai acontecer. Mas a gente precisa de um sistema tributário que seja mais simples. Que eu sei que eu vendi 30 mil e que eu tenho que recolher 4. Que eu vendi 1 milhão e eu tenho que recolher 50 mil. Ou 100 mil, ou 500 mil, que seja. Mas que eu saiba o quanto é e que isso não me tenha um custo de 10 contadores, 20 técnicos em contabilidade e mais 4 advogados. E um departamento inteiro da empresa dedicado a isso. Ou microempresas que precisam pagar, às vezes, um salário mínimo por mês para um contador, 12 mil reais, de uma empresa que, para ser microempresa, tem que faturar até 300 mil. Ou seja, um percentual enorme do faturamento da empresa, 360 mil. Você está dando 3% do teu faturamento para o contador. Isso é muito. Só para o contador, sem contar o tributo. Enfim, esse é um problema. E o segundo problema, essa tabelinha bacana que vocês estão vendo aí na tela, são cargas tributárias, são o percentual de tributo, de carga tributária a respeito de alguns bens de consumo que nós temos no Brasil. Então, você vai comprar um jogo de videogame. Agora o Bolsonaro reduziu esse imposto aí, ele não está mais 72, caiu. Mas um smartphone que não é montado no Brasil vem com 68% de imposto.
Eu quero comprar um iPhone. Você compra um exemplo. Sabe qual é o jeito mais inteligente de comprar iPhone mais barato? Comprar Você... passagem para os Estados Unidos, viajar, comprar lá e voltar. Exatamente. O último iPhone de último tipo, tá 12 mil. Você numa boa promoção, com 2, 3 mil reais, vai aos Estados Unidos. Você com mais R$ 1.000 paga uma semana de hotel lá. Se for um hotel simples, barato. Compra o teu aparelho lá por 3, 4 mil reais. Traz ainda mais um, ou traz um tablet, um AirMac, e vende aqui no Brasil e paga a tua viagem. Porque você joga, além da margem de lucro da empresa, além da escala, porque com esse imposto eles não conseguem ter uma venda desse produto em massa, então ele vem mais caro. Vocês sabem que preço depende da escala. Já estudaram isso, né? Dependendo da escala de produção ou de importação, você vai ter um preço maior ou menor. Você não consegue ter escala para ter preço competitivo. E, além de tudo, o produto já chega no Brasil com quase 70% de imposto. Teoricamente, para desenvolver o país, porque com isso você incentiva a indústria nacional. Que nada mais é do que uma indústria de montagem de bens que são produzidos fora do Brasil. Tomar um vinho importado, 70% de impostos para você tomar uma taça de vinho. Ou para abastecer o carro, 61% de gasolina. Gás de cozinha, para você fazer comida na tua casa, 34% imposto. Um veículo, 33%, 1.0 ou 38%. Isso aqui só é imposto federal. Dependendo do estado e do ICMS, vai mais de 50% de alíquota. Uma bicicleta, 45%. Uma moto, 64%. Isso quer dizer que se eu estou comprando, eu vou comprar 3 motos, 2 do governo, uma minha. Você está prestando 64% do valor daquele bem em imposto. Eu vou jantar no restaurante, 33% é governo. Então eu vou sair com a minha mulher para jantar. Na verdade, eu estou dividindo a conta em 3. É um terço meu, um terço dela, um terço do governo. Isso torna a vida no Brasil cara. Isso reduz o nível de consumo da população. Se reduz o nível de consumo da população, reduz a demanda das empresas. Se reduz a demanda das empresas, faz com que as empresas comprem menos máquinas, com que as empresas contratem menos pessoas, construam ou aluguem menos imóveis, ou seja, você cria todo um ciclo negativo na economia que impede o crescimento econômico do país. E não adianta. Ah, mas se eu diminuir imposto, eu não consigo prestar os serviços que eu preciso prestar para atender a população e que nós democraticamente escolhemos esse tipo de governo e de Estado na Constituição de 88. É verdade. Como é que resolve essa merda? Não sei. Professor, eu tenho uma dúvida que talvez possa não ser tão a ver, mas e as instituições filantrópicas? Como que funciona toda essa questão? As instituições filantrópicas que são reconhecidas como de utilidade pública, elas têm um regime tributário diferenciado ou, dependendo da atividade que elas prestam, elas são imunes. Aí depende da instituição filantrópica e do serviço prestado. Então, um hospital que presta serviço para o SUS, ele vai ter um regime tributário em que os impostos vão ser bem reduzidos. Ele vai ter um regime tributário específico. Agora, se esse hospital ele também presta serviço privado, a tributação dele vai ser mais alta. Ele atende SUS e convênio, ou SUS e convênio particular. Convênio particular, ele vai pagar o ICMS normal, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço Normal, mas ele vai compensar disso parte do que ele presta no SUS. Então, nesse caso, tipo, por exemplo, eu quero trabalhar com a parte hospitalar, porque é uma coisa que eu já entrei no curso com isso na cabeça. Porque eu já trabalho com isso, na verdade, já faz mais de 8 anos. Sim. Então, por exemplo, compensaria, por um lado, para não ter muita tributação, trabalhar com a parte, com o hospital, digamos assim, praticamente 100% SUS? Não, porque a tabela do SUS ela é muito defasada.
Você Sim. dificilmente consegue cobrir os seus custos praticando só tabela SUS. Então, nesse caso, eu tenho que trabalhar meio que com meio termo, é isso? Ou trabalhar meio termo, você vai ter que trabalhar meio termo mesmo. E aí você entenda o atendimento SUS como uma parte beneficente do seu trabalho. E essa parte beneficente você vai ter alguma compensação tributária que vai ajudar a cobrir os custos daquilo. Mas não cobre. Se você for um hospital 100% SUS, você não se aguenta. É só olhar como é que está a situação das Santas Casas, por exemplo. Estão quase todas no Brasil inteiro falidas, porque elas têm muito pouca saída de atendimento particular e de convênio, e por conta disso elas ficam numa situação financeira bem complicada, porque elas só recebem valor de tabela SUS. Ou o que aconteceu aqui, a gente tem um exemplo aqui em Curitiba, recente, do Hospital Evangélico, que teve que ser vendido. Então é uma situação que é complicada. Né? Enfim, gente, deixa eu ver qual que era o próximo slide aqui. Já estou encerrando, já é a próxima aula. Então, todo mundo se beneficia das políticas de Estado, ou deveria se beneficiar, então todo mundo tem que contribuir para que elas existam. E todo mundo, quando ocorre o fato gerador, eu vou explicar o que é fato gerador na próxima aula, precisa recolher o tributo correspondente. Então, pessoal, estamos aí com quase 1h30 de aula. As minhas lives normalmente duram só 1 hora, mas como a gente está apresentando a matéria, além da aula, teve a apresentação da matéria, então está justificada aí a extensão do tempo. Eu quero agradecer a presença de todos. Quinta-feira que vem estaremos reunidos aí novamente. Já mandei esse material para vocês no grupo. Eu vou colocar no AVA também. Hoje eu não vou pedir exercício de presença. Então é isso. Até a próxima quinta. Obrigado aí pela participação, pela presença. Fiquem com Deus. Boa noite e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, professor. Até semana que vem. Prazer rever os alunos aí e prazer também aqueles que estão começando agora comigo. Boa Isso aí, noite, gente. professor. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Boa tchau, noite, professor. Rafael. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Saiu todo mundo. O Bibi já tá lá. Boa noite, Rebeca. Pronto, agora vamos fazer uma aula nós três aí, tá? Só a Camila e minha mãe. Oi, cá. Abra uma câmera, abra os microfones. A Camila tá quase dormindo. Acho que ela já dormiu. Coitada, Quem? tá acordando 6 horas da manhã todo dia. Oi, mãe. Eu? Oi? Oi, cá. Vem cá, Bibi. Bibi. Oh, meu amor, como você é lindo. Lindão da vovó. É muito fofo, né? Eu tenho que parar a gravação. Peraí, depois eu tenho que cortar isso aqui. Isso vai pro YouTube. Não, tem que cortar a gravação. Peraí. Então corta, filho. Nossa. Interromper a gravação. Ops. Depois eu corto, não tem problema. Não vai esquecer.